Deus. Paz seja convosco, mulher de Deus. Quem está feliz de estar aqui? É uma segunda-feira, irmãos. Esse milagre acontece quando as mulheres buscam ao Senhor. O Senhor dá uma disposição, o Senhor dá uma alegria, uma força que vem do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma das irmãs, as que estão de rosa e as que não estão de rosa. Eu achei que eu estava de rosa, mas quando eu cheguei, eu falei, gente, acho que aqui está mais roxo do que. Mas enfim, como hoje no mundo, né, tudo a pessoa está sentindo, é o ovo que se sente que é picanha. É o que é isso e se sente que é aquilo. Então, é um roxo, mas eu estou me sentindo de rosa. Não é verdade, irmãos? A essência daquilo que nós somos. Nós somos mulheres de Deus, lavadas e remidas pelo sangue do Senhor. E eu quero louvar a Deus pela vida da nossa presidente do grupo missionário de mulheres, a pastora Paulinha, juntamente com toda a sua equipe. E nós temos visto semana a semana o trabalho assim crescendo, vemos a disposição, a alegria na vida dessas irmãs. Eu tenho certeza que nesta noite nós vamos sair daqui melhor do que nós entramos. Vocês creem assim, mulheres? Quantos que já estão florescendo em Cristo Jesus? Então hoje nós vamos sair daqui desabrochadas em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá no Salmos, capítulo de número 92. Está um pouquinho de eco aqui. Eco. Salmos 92, 12. Quem encontrou, diga amém. Amém. Salmos 92, verso 12 nos diz assim: o justo viverá, o justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como o cedro no Líbano. E os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por esta noite, Senhor. Te louvamos pelas mulheres que aqui estão, Senhor, que deixaram os seus lares, as suas casas e aqui vieram porque querem receber mais do Senhor, ó Deus. E eu sei que o Senhor tem mais para acrescentar sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, nós temos sede da Tua palavra, temos sede da Tua presença, Senhor. Nós somos como aquelas mulheres que amavam estar aos Seus pés, ó Deus. Nós queremos continuar aos Seus pés, porque é aos Teus pés que nós recebemos, Senhor, a palavra que nos fortalece, a palavra que nos mantém em pé, a palavra que nos dá força para prosseguir a cada dia, a palavra, Senhor, que acrescenta fé em nosso coração e a certeza que essa fé vai trazer um milagre que muitas mulheres estão esperando, ó Deus. Assim eu oro e assim eu te dou graças no nome bendito de Jesus, e todas digam amém. Graças a Deus. Pode se aceitar em nome de Jesus. O mês de março é um mês que é comemorado, né? O mês da mulher. Mas também, na verdade, a mulher ela é lembrada pelo Senhor todos os dias, é verdade, irmãos? Não é somente no dia 8 de março, não. A Bíblia faz menção sobre a mulher. A Bíblia fala da importância da mulher dentro do lar. A Bíblia nos fala que a mulher é aquela que ela edifica a sua casa.
A Bíblia nos diz que a coroa do seu marido é a sua mulher. Então Deus colocou sobre nós uma missão específica, irmãos, de edificar a nossa casa, de sermos a adjutora, sermos a conselheira, sermos aquela que administra o nosso lar. E nós encontramos instrução para sermos a mulher segundo o coração de Deus, irmãos. Porque a mulher, segundo o padrão deste mundo, é muito diferente do que a Bíblia reflete. O padrão que a Bíblia assim diz em relação à mulher é a mulher virtuosa, é a mulher que ela tem valores, é a mulher que ela ora pelo governo da sua casa, é a mulher que ela tem admiração dos filhos e também tem apreciação do seu esposo. E é nesse perfil de mulher que nós assim temos como modelo. Nós não podemos olhar para o mundo e achar que nós temos que seguir o perfil do mundo, seguir o modelo do mundo. Não, nós temos a Bíblia, a palavra do Senhor. Ela nos traz instruções, ela nos coloca um modelo. E de uma maneira que, quando nós envelhecermos, porque um dia nós vamos chegar na velhice, irmãos. Talvez alguns já estão vivendo um período da sua vida, que já estão ali nos 80 anos. E nós vimos aqui irmãs que fizeram a coreografia. Como diz a palavra, na velhice ainda elas estão dando frutos. Então é esse perfil, é esse modelo, é esse padrão é que nós temos que seguir. O mundo não serve para ser o nosso exemplo. E é porque nós lemos a palavra, nós somos instruídos por ela, assim como nesta noite o Senhor está falando conosco e vai nos trazer uma reflexão. Porque a palavra, irmãos, é para ser ouvida. A palavra de Deus é para ela ser entendida. E depois que nós entendemos a palavra do Senhor, é o momento de nós assim tomarmos uma posição. Como a Bíblia nos diz, o profeta dizendo: eis que eu coloco diante de vós. Deus usando a boca dele para dizer a bênção e a maldição, a vida ou a morte. Aí ele diz: então escolhe. Isso quer dizer que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos instruídos por ela. Nós assim, a partir de então, nós podemos fazer uma escolha. O que eu quero fazer? Como que eu vou conduzir a minha vida? Como eu vou fazer com que o meu lar tenha uma mudança? Porque eu sei que tem mulheres aqui que há anos que oram, talvez pela conversão do seu esposo, pela conversão dos seus filhos. Talvez você vive em um lar onde você diz assim: eu não sonhei isso para mim, eu não imaginava que o meu lar seria isso, eu não imaginava que a minha vida seria uma vida de frustração. Mas preste atenção, será que muitas vezes você não está sendo instruída? Muitas vezes você não está sendo direcionada, e talvez muitas vezes você se recusa a fazer aquilo que precisa ser feito. A Bíblia, ela nos dá instrução para nós fazermos o que é certo, aquilo que vai dar resultado, aquilo que vai reverter em bênção, aquilo que vai fazer com que hoje, talvez um momento de choro, um momento de lágrimas, mas que amanhã eu vou ter um testemunho para contar. Mas porque eu não somente ouvi a palavra de Deus, mas eu resolvi tomar a decisão de obedecer a palavra de Deus. O ouvir, todos ouvem. O obedecer, são poucos, irmãos. Quantos filhos poderiam ter tido até uma formação diferente, se muitas vezes dentro dos lares as coisas fossem diferentes? Eu conheço pessoas que dizem assim: pastor, eu gostaria de ter conhecido a Jesus há muitos anos atrás, porque eu não teria cometido os erros que eu cometi. Eu ouvi uma mulher que ela era fotógrafa, e ela veio fotografar um seminário de casais. Nesse seminário foi falado muito a respeito do relacionamento conjugal, a função da esposa, a função do homem. E eu me recordo que nesse dia ela falou para mim: Wanda, se eu conhecesse tudo isso que o pastor falou, hoje eu não seria uma mulher divorciada. Porque eu vejo quão tola eu fui, porque eu não sabia
que as coisas poderiam ser diferentes. Mas eu louvo a Deus por cada uma das mulheres que aqui estão, porque se você está aqui, mulher, é porque você quer colocar em prática a palavra de Deus. É porque você crê que tem jeito sim para a tua casa, para a tua família. Se porventura alguém sofre, talvez pelo desamor de ter um filho que não está na presença do Senhor, você está vindo à igreja, ouvindo a palavra, você tem fé no seu coração. Eu tenho certeza que você diz assim: o meu choro está durando muito tempo, mas eu tenho certeza que eu vou viver o amanhecer. E no amanhecer eu terei alegria. O meu choro vai se transformar em alegria. Eu terei um testemunho vitorioso para contar. E o Senhor fala conosco nesta noite que o justo, irmãos, é uma afirmação. O justo vai florescer como a palmeira. Ele vai crescer como o cedro do Líbano. E diz assim, que aqueles que estão plantados na casa do Senhor, uma promessa, ele vai florescer nos átrios do Senhor. Irmãos, é uma afirmação. Aqueles que estão plantados, aonde? Tem que estar plantado no Senhor, na palavra do Senhor, na instrução do Senhor, exatamente da maneira que o Senhor nos instrui para sermos como mulheres dentro de casa, fora de casa. Muitas vezes algumas orientações que fogem do padrão deste mundo, principalmente quando se fala de submissão da esposa para com o seu marido. Principalmente quando fala que o marido, ele é o cabeça do lar, é ele que dá a decisão final. Muitas vezes nós fugimos porque parece que não cabe mais no contexto em que nós estamos vivendo. Mas preste atenção, o Senhor, quando escreveu a sua palavra, ele sabia que essa palavra seria lida em 1500, 2000 anos atrás, no ano 2000, em 2021, 2023, se Jesus não voltar em 2030, 2040, esta palavra vai continuar sendo a mesma, e ela não precisa ser atualizada. Ela é a verdade absoluta da maneira que ela é. Está escrito, e se está escrito é desta maneira. Nós acabamos de ler uma afirmação, que aqueles que estão plantados, aonde eu estou plantado? É no Senhor. Jesus disse assim, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, não é esse que faz a vontade de Deus, não é esse que somente adora, mas aquele que faz a vontade do Senhor, é esse que agrada ao coração de Deus. Aqueles que estão plantados no Senhor, ele ama a palavra do Senhor da maneira que é. Aqueles que estão plantados no Senhor são aqueles que oram pela conversão da sua casa, dos seus filhos, do marido. É aquela que ora para que você se torne uma mulher melhor, uma mulher mais virtuosa ainda do que você já é. Se você já recebe elogios na sua casa, mulher, pela comida que você faz, pelo bolo que você faz, pela maneira que você limpa a sua casa, pela maneira que você coloca a mesa para a sua família se alimentar, por mais simples que seja a refeição, mas é você que coloca alegria, coloca vida dentro do seu lar. É o Senhor dizendo, se você já faz isso, não desanime de ser assim. Não se canse de ser essa mulher segundo o meu coração, porque aqueles que estão plantados em mim, preste atenção, é uma plantação que não morre, ela não envelhece, ela não perde os seus frutos, porque aqueles que estão plantados no Senhor, eles são regados continuamente, diariamente, em todo amanhecer, mulher. Deus derrama sobre a sua vida a misericórdia dele. Ele te coloca de pé para você desenvolver e desempenhar o papel que ele colocou para você. Aqueles que estão plantados no
eles vão florescer. O interessante que diz o versículo seguinte: aqueles que estão plantados no Senhor, ainda na sua velhice, eles ainda darão frutos e continuarão sendo viçosos e continuarão sendo florescentes, irmãos. Quando nós estamos plantados no Senhor, irmãos, nós amamos a palavra de Deus, nós amamos a nossa casa, amamos a nossa família, amamos estar na igreja. Mas tem uma pergunta: será que todas nós estamos realmente plantadas no Senhor? Estar plantado no Senhor é estar fixo. Não é assim quando a gente planta alguma coisa? Os galhos só produzem frutos quando o seu caule está fincado na terra, quando ele tem raiz. Não tem como se colher frutos, não tem como se colher flores, se o tronco ou o caule, se não estiver fixado, se não estiver firme, se não estiver como que fincado na terra. Tudo aquilo que dá fruto, tudo aquilo que floresce, é porque tem um caule, tem um tronco, está fincado lá. E isso, irmãos, leva um período de tempo. Quando o Senhor diz aqueles que estão plantados no Senhor, Ele está querendo dizer aqueles que estão fixos no Senhor, aqueles que estão com raízes no Senhor. Nos diz que Ele vai florescer. Que muitas vezes o esperar ver os frutos parece que é muito demorado, parece que cansa. Sabe, irmãos, quando nós temos uma vida plantada, nós somos plantados pelo Senhor, porque nós somos chamadas para ser mulheres diferentes, para ser mulheres que através da oração, através de ter uma vida conservadora, de ter uma vida baseada na instrução da palavra de Deus. Isso exige de nós uma constância, uma permanência. É hoje, é amanhã. Isso quer dizer, é quando tem sol, é quando tem frio, é quando tem chuva, é quando tem escassez, é quando tem fartura, é quando eu estou com saúde, é quando eu estou doente, é quando tem dinheiro, é quando não tem dinheiro, é quando eu estou alegre, mas é quando eu estou triste. Estar plantado no Senhor é um estado permanente na nossa vida. Não permita que o seu lar, mulher, seja como uma árvore que tenha outro tipo de enxerto. Não vai dar bons frutos. Permita que na sua casa o seu lar seja conhecido como um lar cristão. Eu costumo dizer que um lar cristão, só de entrar na casa a gente percebe. Tem Bíblia, tem louvores. Na hora que é colocada uma refeição sobre a mesa, tem um período de oração. Talvez você vai dizer assim: pastora, na minha casa só eu sou crente. Ninguém mais é crente na minha casa, mas tem você. Então você é a igreja do Senhor, você é a plantação do Senhor, é você que está plantado no Senhor, e através de você os teus filhos serão abençoados. Eu costumo sempre dizer, irmãos, que os filhos pequenos um dia vão se tornar adultos, e eles vão falar a respeito de nós. Qual vai ser a referência que vão falar de nós? Porque a mulher que está plantada no Senhor, fala para quem está do teu lado, ela não fica plantada na internet. Ela não fica plantada na frente de uma televisão. Ela não fica nervosa quando perde o capítulo da novela. Quem está plantada no Senhor, o seu lar é um lar de bênção. Os seus filhos vêm você orar, os seus filhos vêm você ler a Bíblia, os seus filhos vêm você cantarolar. Não música do mundo, não.
de bênção. Os nossos filhos poder fazer menção de mim e de você. Porque não vem em nós murmuração. Não vem em nós falarmos mal de quem quer que seja. Não vem em nós proferirmos mentiras. Não vem em nós nada que fuja daquilo que sirva de exemplo. A Bíblia deixa claro: aquele que está plantado no Senhor tem uma promessa, irmãos. Ele vai florescer nos átrios do Senhor. Ele vai dar frutos. Sabe o que isso quer dizer? Talvez você tenha uma vida que ainda você vê muita tristeza. O teu lar não é um lar como você gostaria que fosse. Talvez a tua casa não tenha mais pessoas convertidas. Mas o Senhor está dizendo para você: tudo vai começar a partir de você. Você é a semente santa. Você é a árvore que foi plantada por mim. E através de você, a sua família verão que és uma plantação do Senhor. É um grande perigo nós colocarmos nossa família a perder quando nós não estamos totalmente plantados no Senhor, irmãos. Quem não está totalmente plantado no Senhor, ele corre muitas vezes o risco de morrer no meio do caminho. Quando nós estamos plantados no Senhor, nós somos como aquela palmeira que tem raiz profunda. Ela aguenta o sol causticante, as provas. Ela aguenta o vendaval. E quando o vendaval vem, que é aquele momento de turbulência, muitas vezes uma doença, muitas vezes um problema financeiro, muitas vezes um desgosto com filhos, muitas vezes um casamento em crise, muitas vezes um luto na família. É um momento onde a gente balança para lá e para cá. Parece que a gente fica até meia descabelada, meia desnorteada, mas pode ficar descabelada, desnorteada, pode até perder talvez algumas folhas, mas a gente balança, daqui a pouco a gente para. Quando olham para nós, diz assim: agora ela vai recuar, agora ela vai retroceder, agora ela vai voltar para o mundo. Irmãos, não é como a árvore, é como o coqueiro, a palmeira lá no deserto. Ela balança, ela até se inclina, mas daqui a pouco, majestosamente, ela vai se colocando em pé, e novamente ela se torna uma árvore, onde glorifica o nome do Senhor. E sabe por quê? Porque as suas raízes sustentam. As raízes, quando somos plantados no Senhor, quando amamos o Senhor, amamos a sua palavra da maneira que ela é, mesmo que nos contraria, mesmo que não seja aquilo que eu tenho aprendido na internet, pela televisão, não importa. O nosso livro de cabeceira, a nossa diretriz, o nosso farol é a palavra de Deus, e é nela que nós temos que nortear a nossa vida. Assim como as moças, os homens, as lutas podem vir, nós vamos nos abater, vamos chorar, mas nós vamos falar como Pedro disse: para onde irei eu? Se só o Senhor tem a palavra da vida. É você falar: Senhor, se eu estou na igreja, eu vou aonde? Ficar em tempo na televisão, não gosto mais. Sair para baladas, não tem mais gosto. Tomar uma cervejinha que eu tomava com o marido ou com amigos, também não dá certo. Ah, Senhor, não tem mais jeito desse mundo, não. Eu quero continuar os seus pés. Porque aqueles que estão plantados no Senhor, irmãos, entra luta, sai luta, problema, dificuldade, a gente chora, tem frustração, tem decepção. Tem dia que você quer largar o marido, depois você vem para a igreja e fala: Deus, não quero mais não, Senhor, nem ouça mais aquela minha oração. Senhor, quero restaurar o casamento. É verdade, irmãos? E mulher é assim, a gente não gosta do marido de manhã, aí de tarde a gente já gosta. Depende do agrado, né, irmãos? Não é verdade? Porque nos coloca de pé, nos faz a gente voltar atrás, falar: Senhor, não tem como viver sem a sua palavra. É porque nós estamos plantados no Senhor. A Bíblia nos fala
Vou dar exemplo de duas mulheres. Uma delas o próprio Jesus disse: lembrai-vos da esposa de Ló. A Bíblia não fala nem o nome dela, nem cita o seu nome, mas era uma mulher que conhecia a palavra. Era a mulher que era a esposa de Ló, que era sobrinho de Abraão. Conheciam a palavra, foram instruídos. Eles viam como Deus falava com eles, mas decidiram morar numa cidade que, devido ao pecado daquela cidade e devido à intercessão de Abraão a favor dele, que morava naquela cidade, porque o Senhor havia dito para Abraão que iria destruir aquela cidade devido ao pecado que havia chegado até o Senhor. E Abraão lembrou-se do seu sobrinho Ló, lembrou-se da família. Talvez ele se lembrou da cunhada, se lembrou das filhas. E Deus então enviou um anjo até Sodoma e Gomorra para falar com Ló. Esses anjos falaram com ele que ele teria de sair da cidade o mais rápido possível, porque aquela cidade seria destruída, mas que eles deveriam sair. O anjo disse: pega a sua esposa, pega suas filhas, saia e não olhe para trás. Eu imagino que no momento em que os anjos falaram com Ló, não sei se a esposa estava perto ou não, mas o que nós sabemos é que a sua esposa ficou sabendo, as suas filhas ficaram sabendo, que iria descer fogo e enxofre do céu, uma chuva diferente iria cair sobre aquele lugar e não iria sobrar nada. Mas Deus, pela intercessão de Abraão, Deus quis salvar aquela família. Mas a orientação de Deus era que eles saíssem e não olhassem para trás. E a Bíblia nos diz que foi dessa maneira. Eles começaram até a relutar. E a Bíblia nos diz que o anjo, tomando pelas mãos, saiu correndo daquela cidade. Mas a Bíblia nos diz que a sua mulher, a esposa de Ló, ela olhou para trás e ela foi transformada numa estátua de sal. Ela morreu petrificada, irmãos. Aquela mulher morreu, perdeu a sua vida. Eu imagino o seu esposo, ao ver talvez aquele momento onde ela paralisou no lugar. Não podemos nem imaginar como que foi, o que aconteceu com o corpo dela, mas a ordem é que eles teriam que prosseguir. E eu imagino quando eles estavam no lugar seguro, eles tiveram ali que ter que compartilhar a tolice daquela mulher. Como que ela ousou desobedecer? Como que ela ousou não seguir as orientações? Mas o que se entende, irmãos, é que Ló, apesar do sofrimento, da iniquidade daquele lugar, Ló ainda estava plantado no Senhor. Ele seguiu a orientação por temor. Porque quando nós temos temor ao Senhor, nós erramos menos, irmãos. Porque na verdade a gente tem como que um medo. Ai, meu Deus, desagradar o Senhor. E se as coisas não fluírem mais. Mas quando não se tem o temor do Senhor, as pessoas desobedecem deliberadamente. Não sabemos o que se passou no coração daquela mulher, mas quem sabe olhar para trás foi talvez dar o último adeus para sua casa, para os seus pertences, porque eles não chamaram o caminhão de mudança para levar as coisas, irmãos. É verdade? Porque nós temos as nossas coisas, temos ou não temos, irmãos? E quanto mais a gente vive, mais coisas a gente tem, né, irmãos? É verdade. Quem vive 80 anos tem muito mais coisa do que quem vive 30. Porque se ganha mais coisas. E quando os filhos casam, aí que a gente ganha mesmo, né? E vai ganhando. Então você imagina essa mulher. Ela tinha as coisas dela lá naquela casa. Ela não pôde fazer uma mala grande e levar tudo. A ordem era largar tudo. Mas ela não tinha raiz. A raiz dela estava nas coisas que ela tinha. A raiz dela estava no mundo. Como nos dias de hoje, quantas pessoas não querem ter uma vida integral ao Senhor,
Eu conversei essa semana com minha irmã, ela disse assim: pastor, eu não sei como é que pode uma pessoa estar na igreja, mas depois ela vai no show de fulano, ciclano, às vezes até posta, com músicas do mundo. Como é que pode? Isso muitas vezes acontece. É um coração muitas vezes dividido, irmãos. E a palavra de Deus, ela nos traz orientação. Ninguém é obrigado a obedecer. Mas só que nós sabemos que muitas vezes o dia mal vem. E quando o dia mal vem para aqueles que estão plantados no Senhor, na totalidade, de uma maneira integral, as suas raízes estão profundas, e ela dizendo: Senhor, eu amo estar plantada nesta terra, Senhor. Eu amo ser tua plantação, Senhor. Eu amo viver a vida de crente que eu levo, Senhor. Eu amo vestir as roupas de mulheres cristãs, Senhor. Eu amo, Senhor, as festas, culto rosa, culto florescer, culto de Páscoa, culto de Natal que faz na minha igreja, aonde o verdadeiro nome do Senhor é conhecido, Ele é exaltado. Eu amo, Senhor, estar plantado nessa terra. Aquela mulher não estava totalmente plantada no Senhor, e o dia mal veio. E ela perdeu a sua vida. Os filhos tiveram a tristeza de ficarem sem a mãe. Ló ficou viúvo. A Bíblia nos fala também de uma outra mulher, por nome de Safira. Uma mulher que havia recebido a palavra do Senhor, conheceu a Jesus como toda a sua casa, a sua família. A Bíblia não faz menção de filhos, fala somente dela e somente do seu marido. Foi trazido até eles como uma instrução, para que eles pudessem ser todos acolhidos como numa grande comunidade. Que se porventura algum deles vendesse alguma propriedade, o valor deveria ser entregue para os discípulos, e a partir de então eles fariam a distribuição de acordo com a necessidade de cada família. Eram muitos cristãos, o evangelho estava alcançando muitas famílias. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade. E quando eles venderam essa propriedade, eles retiveram uma parte do valor. E a Bíblia é bem clara que diz assim: sabendo a sua esposa. A mulher, quando ela é plantada no Senhor, ela é plantação no Senhor, ela ama estar naquele lugar, ela ama receber a seiva sobre a vida dela, ela ama ser reconhecida como uma mulher crente, uma mulher respeitada, uma mulher virtuosa, uma mulher que para muitos ela pode ser uma mulher quadrada, uma mulher antiquada, uma mulher que está ultrapassada, não importa, irmãos. Essa mulher, ela recebeu as instruções que todos nós estamos recebendo também. E a Bíblia nos diz que quando eles venderam aquela propriedade, eles retiveram parte do valor, sabendo a sua esposa. A Bíblia não diz que essa mulher tentou mudar a mente do seu marido, porque se assim fosse, estaria escrito, irmãos. Se assim fosse, estaria registrado dizendo: e Safira, mulher virtuosa, mulher cheia do Espírito Santo, conversou com seu marido. Mas a Bíblia não diz isso, porque ela também concordou com o erro, compactuou com o erro. E a Bíblia nos diz que eles combinaram entre eles em dizer que o valor da propriedade vendida era um preço menor. E a Bíblia nos diz que eles combinaram. Primeiramente foi o seu esposo, foi Ananias. Chegou diante de Pedro e perguntou: vendesse por quanto aquela propriedade? E ele falou um preço mentiroso, o preço que ele havia combinado com a sua esposa. E a Bíblia nos diz que Pedro disse: por que tentaste ao Senhor? Por que permitiu Ananias que Satanás entrasse no seu coração? A Bíblia nos diz que, dizendo isso, irmãos, Ananias caiu morto.
É a palavra do Senhor que nos diz lá no livro de Atos, irmãos. A Bíblia nos diz que pegaram o corpo dele e deixaram assim do lado. Daqui a pouco vem a sua esposa, Safira, aquela que teria que ser aquela, irmãos. Porque se o marido ele é tolo, se o marido talvez é um pouco insensato, por que será que Deus colocou mulheres, chama as mulheres e mulheres sábias, irmãos? É para você ajudar o seu marido a enxergar aquilo que ele não está enxergando. É para ele poder ouvir aquilo que talvez ele não está ouvindo. É talvez para ele enxergar por uma outra ótica, uma outra maneira. É para isso que o Senhor colocou você ao lado do seu marido. E é para isso que nós temos que preparar as nossas filhas quando elas estiverem no lar. É com essa finalidade. Essa mulher, que a Bíblia não diz que ela tentou mudar o pensamento do seu marido. Ela compactuou de uma maneira cega. A Bíblia nos diz que dentro de pouco tempo entrou Safira também. E quando ela chegou novamente, Pedro perguntou: vendesse por quanto aquela herdade? Ela disse: por tanto. Falou novamente o preço, mentiroso. Pedro também disse a ela: por que vocês tentam o Senhor? Está vendo esses jovens que aí estão? Eles acabaram de sepultar o seu marido. E vai sepultar a ti também. E aquela mulher, irmãos, não sei se foi parada cardíaca, não sei se foi infarto, não sei se foi derrame, não sei se foi piripaque, mas aquela mulher, ela caiu morta. E a vida daquela mulher, daquela família, se acabou, irmãos. Porque aquela mulher não estava plantada no Senhor. Aquela mulher estava plantada o seu coração, talvez em duas terras. Não dá certo, irmãos. Não dá certo. O Senhor nos chama para nós confiarmos inteiramente nele. Talvez você diga assim: pastor, é difícil na minha casa porque meu marido não é cristão. Mas seja você uma luz de alerta. Seja você dizer assim: não, você está fazendo isso, mas eu não concordo. Eu não concordo, eu estarei orando. Se ele fizer alguma coisa, deixe ele fazer com uma responsabilidade, mas que saiba que lá na tua casa tem uma sentinela, tem uma mulher de Deus, tem um porta-voz, tem uma profeta que diz assim: você pode até fazer, mas eu não concordo, eu não tenho parte nisso. Sabe por quê? Porque as minhas raízes estão plantadas em terra de honestidade, de integridade, de fidelidade, de santidade e de compromisso com Deus. Esses dois exemplos de duas mulheres que poderiam ter um final de vida diferente, mas conta sobre a sua ruína, a destruição da sua família. Nós estamos falando de família, irmãos. Ananias e Safira, não sei se eles tinham filhos, provavelmente tinham, mas perderam o pai e perderam a mãe. Sabe por quê? Porque ambos não estavam com as suas raízes plantadas no Senhor. No momento da tentação, eles não puderam dar frutos, porque quem está, irmãos, firmado no Senhor, na luta, na dificuldade, na enfermidade, no momento da tentação, ele balança para lá e para cá. Tem até aquele corinho que diz, né? Estou balançando, mas não vou cair, mas não vou cair, mas não vou cair. Quem lembra? Estou balançando, mas não vou cair, mas não vou cair, mas não vou. Estou firmado em Jesus Cristo, e desta rocha eu não vou cair. Estou firmado em Jesus Cristo, e desta rocha eu não vou cair. Amém? Glória a Deus. Quando estamos firmados no Senhor, vem a luta, vem a dificuldade, vem crise no casamento. Parece que muitas vezes está por um fio, tem uma enfermidade, um problema financeiro. Irmãos, a Bíblia tem instrução para tudo. Como enfrentar um momento difícil, como sair de uma dificuldade. A Bíblia é um livro completo, fala para quem está do teu lado. Tem até receita de molho, irmão, você não sabe fazer também. Tem tudo o que precisamos
estar firmados nesta terra. Sabe por quê? Nós vamos continuar florescendo para a glória de Deus. Não vamos florescer somente no tempo presente, não. A Bíblia nos fala que a nossa geração, ela vai ser abençoada, porque nós fomos uma árvore plantadas pelo Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, amados.